gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés Barbosa, estou aqui com a palavra de Deus para você. E nós, como cristãos, muitas vezes nós nos deparamos com alguns sentimentos, alguns pensamentos que estamos fazendo a obra de Deus em vão. Nós falamos de Deus, nós louvamos a Deus, nós pregamos a palavra e às vezes nós não conseguimos ver o resultado dos nossos trabalhos. Filipenses capítulo 2, ele nos ajuda a desenvolver e a servir ao Senhor de uma maneira mais pura. Filipenses 2, verso 16, ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Servir a Deus nem sempre nos dá a oportunidade de ver os frutos. A palavra diz que um planta, o outro rega e o outro colhe. E alguns frutos do seu serviço você só vai ver no dia de Cristo. Alguns frutos só frutificam, algumas sementes, elas só dão frutos muito tempo depois. O problema do ser humano é que ele é muito imediatista. Ele quer orar e quer ser respondido na hora. Ele quer pregar e ele quer que a pessoa se converta na hora. Ele quer ministrar e ele quer ver a mudança imediata. Enquanto que Deus diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Versículos 12, eu vou ler mais alguns versículos em Filipenses. E o título aqui na minha Bíblia, eu estou usando aqui a Almeida atualizada, e ela diz: o desenvolvimento da salvação. O que é desenvolver a salvação? No momento que você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Mas você pode desenvolver isso. Você pode desenvolver a sua salvação crescendo, subindo alguns degraus no conhecimento de Deus. Deus, ele nos salvou para que nós conheçamos Ele a cada dia. E quando eu sou salvo, eu sou uma criança. E eu começo com um alimento mais suave, mais pequeno ali, um leite, e eu vou crescendo, eu vou pegando um alimento mais sólido, eu vou crescendo, vou desenvolvendo, e você vai tendo experiências com Deus, e você vai crescendo, desenvolvendo a sua salvação, se aproximando de Deus, se enchendo do Espírito Santo, e você é usado por Deus. Diz assim, versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. A primeira coisa para se aproximar de Deus é obedecer a palavra dele. O salmista, quando ele diz no Salmos 119, ele diz: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela nos preenche e nos ajuda a não pecar. Eu não pecando, ou eu pecando menos, ou eu me santificando a cada dia, eu me aproximo de Deus. O Espírito Santo se aproxima de mim e eu conheço e começo a ter experiências com Ele. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a sua salvação. Por quê? Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Sabe quando é que você vai ter êxito em fazer a obra de Deus com as suas próprias forças? Nunca. Nós nos pegamos tentando fazer a obra de Deus nas nossas forças. E eu quero entender da palavra, como é que eu faço? A gente vai ali, e às vezes a pessoa pode ser até eloquente,
pode falar bonito, pode ter um conhecimento da Bíblia, pode ler a Bíblia não sei quantas vezes ali. Hoje mesmo eu falei com um irmão que disse que leu a Bíblia de capa a capa 5 vezes. Glória a Deus. Eu também preciso disso, eu preciso me alimentar da palavra, todos nós precisamos. Mas sem a ação do Espírito Santo, não há êxito nisso. Não passa de religiosidade. E Deus, Ele está nos chamando para fugir da religiosidade. Ele está nos chamando para ser espirituais, para termos um contato íntimo com o Espírito Santo e deixarmos Ele nos usar. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a vontade dEle. Em versículo 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Deus, Ele nos chamou para sermos luzeiros no mundo. Os dois grandes luzeiros que nós conhecemos da natureza é o Sol e a Lua, certo? O Sol, ele brilha independente de qualquer coisa. Se o dia está nublado e está cheio de nuvem, onde está o Sol? Está lá, desenvolvendo o trabalho dele. Se é um dia de sol, ele está lá. Se nós sabemos que ele está lá, ele está lá. Se nós estamos olhando para ele e vendo o poder dele ou não, não importa, ele está lá. A lua da mesma forma. Se eu paro para olhar e para admirar a lua, ela está lá. Se eu, na correria do dia a dia, eu não olho para a lua, ela continua lá. E nós, como servos de Deus, fomos colocados como luzeiros no mundo para mostrar a luz do Evangelho, independente se vocês têm reconhecimento, se alguém vê, independente de qualquer coisa, você deve brilhar a luz do Evangelho de Cristo. No meio de uma geração pervertida e corrupta. Você que é jovem, você olha para você olha à sua volta, você vai ver que essa geração ela é pervertida e corrupta. Se você é uma pessoa de seus 40 anos, você vai ver que essa geração ela é pervertida e corrupta. Se você já tem 60 anos, você vai ver que a sua geração é pervertida e corrupta. O mundo em que nós vivemos é pervertido e corrupto, independente da idade que nós temos. E o nosso objetivo, a nossa responsabilidade é sermos luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também vós, razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo, ele sofreu muito por servir a Cristo. E mesmo assim, ele serviu a Cristo. Ele foi apedrejado, ele foi humilhado, ele foi preso, ele sofreu naufrágio. Eu te pergunto, o que você já sofreu pelo nome de Cristo? Você tem liberdade de ler sua Bíblia? Você tem liberdade de louvar ao Senhor? Você tem liberdade de pregar a palavra no seu serviço, na internet, na sua igreja? E você não faz. No dia de Cristo, eu e você teremos que prestar contas. E que eu e você, nós nos alegramos de não ter corrido em vão, mas de ter desenvolvido aquilo com que Deus nos preparou. Eu e você temos dons espirituais. Foram presentes que Deus nos deu para que Ele possa nos usar.
que eu e você possamos desenvolver os nossos dons, independente se eu me alegro disso ou não, ou se é aquilo que eu quero. O dom, quem dá o dom é o Espírito Santo. E eu não posso questionar aonde o Senhor quer me usar. Porque se eu quiser ser usado aonde Deus não quer me usar, eu vou ser um fracasso. Que nós possamos entender para que nós somos chamados, qual o nosso propósito e possamos correr essa corrida dependentes do Espírito Santo, do agir de Deus na nossa vida e que Deus possa estar te abençoando, te ajudando, me abençoando, me ajudando, em nome de Jesus. Amém.